Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil. Pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? É só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sino para não perder nenhum vídeo assim que sair, tá bom? Pessoal, então, nesse vídeo a gente vai estar falando aqui ainda da partida de ontem, certo? O Lucas Moura ele vai dar uma entrevista e vai estar falando um pouco a respeito da partida, né? Ele também vai defender o colega dele, Ferreirinha, né? Que acabou perdendo um pênalti ontem e comprometeu diretamente no placar da partida, né? São Paulo poderia ter vencido e saído com os 3 pontos, né? Mas infelizmente acabou empatando. Nós vamos falar também, pessoal, dos 3 possíveis reforços, né? Que o São Paulo pode ter já para a partida de terça-feira, né? A Libertadores contra o Alianza Lima, essa partida vai ocorrer às 21h30, né? Lá no Peru. Nós vamos ver também, pessoal, como anda a negociação, né? Entre o bilionário Evangelos Marinax e o São Paulo, né? Qual o valor desse investimento, né? E para onde ele vai ser direcionado. E também vamos falar da dívida quase bilionária do São Paulo, né? Que só neste ano de 2025 ele vai precisar pagar 430 milhões, né? Então tudo isso você vai ver aqui, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O placar que você queria, o tamanho da sua volta, foi muito legal. Eu acho que o mais importante é saber como é que está a sua condição, né? Qual que é a sua autoavaliação, como que você se sentiu nesses minutos que você teve em campo. Bom, muito feliz de estar de volta depois de 7 semanas. Sempre muito ruim ficar de fora, assistir o time de casa ou na arquibancada é muito complicado. Meu habitat é dentro do campo, mas faz parte do jogo, da vida de um atleta de futebol. Estou recuperado, que é o mais importante, feliz, né? Óbvio que não foi o retorno que eu imaginava, né? Eu gostaria muito de ter vencido esse jogo, mas estou bem, clinicamente eu estou bem, agora falta mesmo o ritmo de jogo, né? Parece que eu estou um ano sem jogar, falta ritmo, então mas é normal, isso aí aos poucos eu vou recuperando, vou encontrando aí minha melhor forma. Ô Lucas, o que seria, quando foi passada a sua lesão, seria um trauma no joelho, mas normalmente a gente tem o trauma como uma lesão que ela é tratada de forma mais rápida. O que aconteceu de fato, e muita gente acreditou isso ao sintético do Allianz Parque, você também acredita? Cara, é difícil comprovar isso, né? Isso aí não tem como eu cravar para você que foi o sintético, não para fugir de qualquer polêmica, mas não tem como cravar. O fato é que foi um trauma muito forte, eu caí muito forte, né? E bati o joelho muito forte e acabou sendo algo até mais sério do que a gente imaginava, por isso que o retorno demorou um pouco. Mas estou recuperado, é o que mais importa no momento. Estou pronto para poder ajudar meus companheiros, como eu falei, só falta mesmo ritmo para poder estar na minha melhor forma. Lucas, qual foi o sentimento do elenco em mais um empate, né? O 6º empate em 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro? Cara, o sentimento é um pouco ruim, o gosto ficou um pouco ruim hoje, né? Diante do nosso torcedor, em casa, né? Obviamente a gente queria os 3 pontos, a gente queria uma vitória aqui hoje, era fundamental, né? E eu acho vários jogos, né, o desempenho tem sido melhor que os resultados. A gente não tem conseguido combinar aí o desempenho com o resultado. Mas ainda enfrentamos uma grande equipe também, então a gente tem que reconhecer isso. Agora é olhar para frente, tem muita coisa ainda, terça-feira já tem Libertadores, é descansar para estar pronto para esse jogo. Você falou agora rapidinho sobre o sintético, sobre o jogo da semana. Vocês vão engatar uma viagem e no fim de semana que vem joga na Barueri, que é sintético. Vai ter algum planejamento especial em cima disso, voltado para você? Olha, sendo bem sincero, a gente não conversou sobre isso ainda. A ideia é eu viajar para o Peru no domingo, jogar esse jogo da Libertadores, né? Ter mais alguns minutos aí para eu poder recuperar o ritmo. E depois a gente vai conversar direitinho sobre o jogo do Palmeiras. A gente não tem nada definido ainda. Ô Lucas, a gente viu nos últimos bastidores que São Paulo postou você brincando muito com o Luca, né, um moleque da base. Quero saber de você, que também é um garoto meio de Cotia, como é o contato de você com os moleques da base, o Lucas Ferreira, o Alves, enfim, como que você vem lidando com essa situação agora mais experiente, né? A relação com eles é muito boa, é a melhor possível, é muito saudável o dia a dia com eles, né? Eu procuro estar bem próximo deles, ajudando, incentivando, brincando quando possível. É uma relação bem bacana, né? Eu gosto bastante de estar perto da molecada
né? Eu morei em Cotia também, passei por este período, então poder recebê-los, né, no elenco principal, poder ajudá-los de alguma forma é muito gratificante, né? Eu sempre falei isso, que São Paulo tem uma mina de ouro lá em Cotia, e na maioria das vezes Cotia é a solução para o nosso elenco, para o nosso clube, como tem sido aí nos últimos jogos. Mas eu fico muito feliz. Procuro estar sempre próximo deles, é uma safra muito boa, que com certeza vai dar um futuro muito bom para o nosso clube. Lucas, o Ferreirinha perdeu o pênalti hoje, o Luciano já perdeu um pênalti nesse Campeonato Brasileiro. Você considera que é um problema crônico do elenco ou não chega a ser uma preocupação tamanha? Perdeu, né? Não foi o Luciano? O Caleri, desculpa. O Luciano sofreu. Cara, faz parte, perder pênalti faz parte, erra só quem bate, né? São jogadores sem total confiança do elenco, né? O Ferreirinha treina pênalti, o Caleri também treina bastante. E acontece de errar, todo mundo já errou pênalti, faz parte, tem a confiança do elenco, como eu falei. O Ferreirinha estava confiante, sofreu o pênalti, estava confiante, está num momento excelente, foi, bateu e infelizmente errou. Né? E faz parte, isso aí não é algo que preocupa a gente, continuar treinando, aprimorando para na próxima. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui essa matéria do GE, né, que traz essas informações a respeito desses 3 possíveis reforços, né, que o São Paulo pode ter já para a partida agora na Libertadores contra o Alianza Lima, certo? Vamos ver o que a matéria diz aqui, ó. Vamos lá. Luiz Ubeldía prepara time para jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores na próxima terça-feira no Peru. Continua dizendo, ó. O São Paulo pode voltar a contar com Arboleda e Pablo Maia nas próximas partidas. O mesmo, porém, não acontece com o Oscar, que precisa esticar o período de transição física por causa de dores frequentes. Em entrevista coletiva após o empate com o Fortaleza, o técnico Luiz Ubeldía revelou que o zagueiro e o volante devem estar à disposição para o confronto contra o Alianza Lima na terça-feira. Partida que será lá no Peru às 21h30, né, pela Libertadores. A tendência é que a Arboleda entre em campo após ter sido desfalque nos últimos jogos apenas por uma sobrecarga muscular. Pablo Maia, por sua vez, pode viajar com a delegação, mas sua presença na equipe irá depender de uma sequência na evolução apresentada até lá. Ou seja, nós vemos aí que confirmado mesmo só tem o Arboleda, que provavelmente deve ser titular, né, da equipe. O Pablo Maia, existe a possibilidade dele estar entrando na partida, porém vai depender da evolução apresentada até lá, né? E vimos que o Oscar ele precisa de um pouco mais de tempo, né, para ele tem sentido dores, né? Então ele precisa de um pouco mais de tempo, né? Por causa dessa transição física, né? Essas dores têm incomodado, né? E dificilmente ele vai estar no próximo jogo, né? Então essas foram as informações a respeito desses 3 possíveis reforços, né, para o São Paulo. Hora de falar sobre Evangelos Marinax. O magnata grego, que tem negociações avançadas para se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base, está deixando mesmo o Nottingham Forest. A imprensa britânica trouxe novidades a respeito desse tema, informação relevante à medida em que o Nottingham Forest é hoje o grande portfólio do Marinax, time que brigava contra o rebaixamento e que estava na segunda divisão quando foi adquirido pelo Marinax e que hoje disputa vaga via Premier League para a Champions League da próxima temporada. E é exatamente por conta dessa questão que surgiu o problema. A UEFA fez uma série de novas regras que impedem que o mesmo dono tenha 2 clubes disputando a Champions League. Como o Marinax é dono do Olympiacos, líder do campeonato grego, e já classificado para a próxima edição da Champions, se o Nottingham Forest também for para a competição, vai haver esse problema. Até por isso, o Evangelos Marinax decidiu mudar um pouquinho o contexto em relação ao Nottingham Forest. A decisão do empresário grego é de transferir suas ações para um fundo cego. Essa maneira, essa expressão utilizada pela imprensa inglesa, trata-se de uma manobra para que ele continue no comando da operação do Nottingham Forest, mas ele não apareça como a figura principal. Dessa maneira, ou desse jeito, se o Forest se classificar para Champions, teremos Champions com
Evangelos Marinax à frente do Olympiacos e um grupo com participação do Evangelos Marinax tocando a operação do Nottingham Forest. Em relação ao São Paulo, seguimos naquela mesma toada, negociações praticamente fechadas, mas uma série de questões burocráticas estão sendo resolvidas e a expectativa é de que até a metade do ano esse contrato seja submetido à aprovação do Conselho Deliberativo do Tricolor, com a promessa de investimento de 100 milhões de dólares em melhorias de infraestrutura em Cotia, contratações para a base e, eventualmente, uma pequena parte para o time principal. Então eu coloquei para vocês a história da dívida do São Paulo. Em 2018 era de 270 milhões, até antes era menos. 18 para 19 ela já dobra e a gente chega em 2024 com quase R$1 bilhão. De 18 para 24 tem inflação, tudo, mas não uma inflação que justifique quase 5 vezes mais de dívida, certo? Não foi isso que justificou a gente chegar a 1 bilhão. O que os caras fazem de um ano para o outro? Eles fazem uma previsão. Eles abrem o terceiro olho, pegam uma bola de cristal e eles têm que prever quanto eles vão gastar e quanto eles vão faturar. É uma previsão, eles chutam, eles baseiam em algumas coisas, mas você vê que a do futebol e essa do São Paulo foi assim, extremamente mal feita. Mal feita a ponto de que se fosse uma empresa, estava todo mundo na rua. Como não é, como é todo mundo vitalício, e vai ficando, como é no clube de futebol. Mas se fosse uma empresa, era rua. Porque eles previram, com a bola de cristal deles, que pelo futebol profissional mais base, eles iam gastar 578 milhões, mas gastaram 665. Então é menos 87 já de grana. Estou arredondando os valores, tá? No clube e com a administrativa, eles acharam que eles iam gastar 104. Gastaram 118, gastaram mais, estouraram. Menos 14. No estádio, eles acharam que eles iam gastar 21, gastaram 30, menos 9. Quando você soma tudo, o erro foi de menos 110. Eles erraram um errinho, Canedo, de 110 milhões de reais na previsão deles. Tá bom para vocês ou não? De despesa. Então você imagina você na tua casa e você erra por 110 mil reais o teu orçamento. Só isso que você errou. Mas tem também a previsão de faturamento, certo? Eles acharam que no futebol eles iam faturar 643, eles chutaram. Só que eles faturaram 582, então já é uma variação de 60. No clube e no estádio eles até tiveram lucro, mas a previsão deles, eles erraram por 32 para menos. Menos 32. 2 erros gravíssimos. E aí quando você pega e soma tudo, você chega no resultado operacional do São Paulo. E é um prejuízo de 287 milhões de reais no ano passado. Que eu acho deve ser o pior da história. Eles não colocam lá como foi, mas me parece ser o pior da história. 2 vezes mais que 2019 quase, e quase 5 vezes mais que 2023. De pior, né? É um resultado muito assustador. Quando você olha também o resto do reporte financeiro, você começa a ver erros evitáveis. Coisas pequenininhas. Mas se você for vasculhar bem, você vê que o São Paulo está devendo 1 milhão de reais para o Newcastle, por causa do Jamal Lewis. Vocês lembram dele jogando ou não? E o São Paulo está devendo 7 milhões para o Jackson Mendes. Só aqui são 8. Não tem muito como explicar, mas se fosse uma empresa e você comete um erro de 8 milhões, é rua. Mas no São Paulo, nos clubes, como é tudo vitalício, não sei o que, você vai ficando. Eu sei que vocês gostam de ver os grandes credores, né? A gente continua devendo 25 milhões de reais para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, por causa daquele esquema de trânsito em volta do Morumbis. Para o Daniel Alves, a gente ainda deve 8,6 milhões, né? Somando ele a ex-esposa, porque ela também tem um pedaço da dívida vai para ela. Para o Richarlison, o Rick, comentarista da Globo, a gente deve 2,5 milhões de reais ainda para ele. Por isso que ele está trabalhando. Isso é um retrato de 31 de dezembro do ano passado. Lembra? A gente pode até ter pago ele já. A gente está em maio, pode ser que pagou em 2025, mas isso é um retrato de 31/12. Para o Rogério Ceni, a gente estava devendo 1,5 milhão no final do ano passado. E para o Dorival Júnior, que nos abandonou e foi para a seleção, a gente devia 2,2, cara. 2,2 milhões ainda. A situação é crítica, porque a dívida do São Paulo, então, chega a 968 milhões de reais, sendo que 430 milhões, ou 44%, vencem em 2025. Então a gente tem até 31/12 deste ano para arrumar um jeito de pagar 430 milhões de reais. Repare que ali embaixo eu só dividi, que são 40 milhões em tributos, 126 para banco e 148 para clubes e empresários. O São Paulo deve mais dinheiro para clubes e para empresários do que para instituições financeiras. Mas temos uma notícia maravilhosa que vai tornar o seu feriado excelente, torcedor. Nós pagamos o Jusilei. A gente conseguiu, no ano passado, zerar a nossa dívida com Jusilei. Então, assim, o copo está metade cheio, pô. Pagamos Jusilei, nossa dívida com Jusilei hoje é 0. Mas se você quiser trazer o Lamine Yamal,
Tem benefício, claro que tem, só que você vai estourar teu clube pro resto da tua vida. Aprender a sofrer é ter um time barato. E um time barato não ganha. A gente tem que aprender que por 5 anos o São Paulo vai jogar para se manter na Série A. E o resto é Copa, seja o que Deus quiser, o resto é orar. A gente não pode... O que a gente errou? Dani Alves foi um rombo, ganhamos um negócio com ele, mas foi um rombo enorme, né? Muito caro. Rames Rodrigues, uma cagada gigantesca. O pessoal do chat vai lembrar até de mais gente. Mas é mesmo o salário dos atuais. Talvez o que eu estou dizendo é que a gente não tenha condição de ter no mesmo time Caleri, Lucas, Oscar, Arboleda, Luiz Gustavo, quem mais? Fala os top aí. Talvez a gente não tenha condição. Luciano, talvez a gente não tenha condição de pagar esses caras. Não tem. Tanto que a gente virou o ano, eu nem coloquei aí, mas a gente vira o ano devendo um monte de prêmio para eles ainda de direito de imagem. A gente pediu adiantamento este ano de um dinheiro da Comebol para pagar parte do que a gente estava devendo para os caras. Então a gente não tem dinheiro para pagar o elenco. O Juan Fran também veio, não jogou. Então talvez a gente não tenha, você dê que renovou agora, a gente não tenha dinheiro para ter esses caras. O único jeito de sanar essa dívida é sofrer 5 anos com um time que vai se manter na Série A, jogar Sul-Americana, né? Se classificar lá embaixo da tabela, se mantendo, priorizando o Campeonato Brasileiro, chegar para você e falar assim, nós vamos priorizar o brasileiro para a gente se manter na Série A, para a gente se manter competitivo, investe na base para fazer caixa, para vender os moleques mesmo com 18 anos, pelos próximos anos, e aí você renegocia a tua dívida a longo prazo, promete para os caras que você não vai ter um déficit de 200 milhões, porque olha para o seu credor. Né? Esse é o problema do vestiário. Você está devendo direito de imagem, você está devendo o salário dos caras, e você contrata o Oscar? Você está devendo direito de imagem e você contrata o Rames Rodrigues, como é que você explica? Fala, pô, presidente, você não pagou o jardineiro e está trazendo o Rames Rodrigues com festa? Fogos? Então, legal pra caramba. Uau, mas não é gestão. Olha o que aconteceu. 260 e tantos, de quanto foi? 200 e tralalá de déficit operacional. Não pode, meu. Fala, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Nós vimos aí uma entrevista do Lucas, né? Onde ele falou a respeito da partida de ontem contra o Fortaleza, onde o São Paulo empatou. Ele falou um pouco a respeito da sua lesão, né? O motivo pelo qual ele demorou um pouco mais para se recuperar. Falou também do Ferreirinha, né? Ele defendeu o colega, né? Após ter perdido um pênalti ontem, que infelizmente o São Paulo poderia ter saído com a vitória, né? E vimos também os 3 possíveis reforços, né? Que o São Paulo poderia ter para o próximo jogo, né, na Libertadores contra o Alianza Lima. Nós vimos que o Arboleda ele provavelmente vai ser titular da partida, certo? O Oscar, infelizmente, ainda não volta, né? Ele tem sentido bastante dores ainda, então por isso ele vai estar se recuperando, né? Vai ficar um tempinho a mais fora. E o Pablo Maia também é um possível reforço. Né? Nós vimos que caso ele se recupere bem, né, até o próximo jogo, ele vai estar disponível para estar entrando em campo. Provavelmente ele vai viajar com toda a equipe, porém ele ainda é dúvida para jogar, certo? Nós vimos aí também falando o Thiago Leifert, né, falando a respeito da dívida quase bilionária do São Paulo, né? Então, o São Paulo, somente esse ano, em 2025, vai precisar pagar um valor de 430 milhões, né? Não é pouco dinheiro, não. Né? Nós vimos aí que o São Paulo ele ainda deve jogadores que nem tá no clube mais, né? Jogadores que há um bom tempo não tá mais no clube e que o São Paulo ainda deve, né? Então, o São Paulo precisa se reestruturar, né? Nessa questão financeira para quitar essas dívidas, né? E vimos também, né, um futuro acerto aí entre o São Paulo, né, e o bilionário, né, qual é o nome dele? O Evangelos Marinax, né? Ele vai estar investindo aí no São Paulo, né, um valor de 100 milhões de dólares aproximadamente, né? Parte desse dinheiro vai ser investido na base, né, em Cotia, e o restante provavelmente na equipe titular, né? Então esse foi o vídeo de hoje em resumo, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal mais uma vez, deixar o seu like,
e ativar o sino para vocês serem notificados assim que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.